Esta aqui é mais uma novidade para você que vive o mundo da usinagem CNC. Não bastasse nossos livros, maior sucesso aí, né? Agora nós temos um CD. Esse CD é aquele que nós entregamos gratuitamente em nossos cursos, que o pessoal tem pedido muito e eu tenho enviado pelo correio por R$100. Por R$100 você recebe prontinho, são milhares e milhares de páginas, dezenas, centenas de milhares de páginas. Você tem aqui muitos manuais de operação, de centros de usinagem, de tornos, manuais de programação CNC, Fanuc, Siemens, básico, avançado, apalpador, Renshaw, para Siemens, para Fanuc, para tudo. Tá? Então você tem aqui um acervo muito grande de informações. Tá? Se caso você queira receber, você entra em contato com esse WhatsApp aí e faz o seu pedido. Você pode pagar pelo boleto ou por um Pix, ok? Marca bem aí, ó. Essa que falta na sua coleção. Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem Fanuc. Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos. Os ciclos fixos são subrrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando que são colocadas em forma de macros. Lembrando que na aula passada nós ensinamos como é que você monta uma subrrotina e transforma numa macro chamada pela função G ou função M, né? Então o fabricante faz isso. Ele vê a necessidade do seu cliente, usuário, e aquelas aplicações mais típicas ele transforma em parametrização e transforma numa subrrotina parametrizada que o usuário vai usar de uma forma muito interessante. Os ciclos fixos são muito bons de serem usados. Nós vamos ensinar nessa aula como eles funcionam e como utilizá-los nos seus programas. Tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando surgirem novas aulas, novos vídeos. Você vai ser avisado através dessa notificação. Né? Divulguem! Boa aula para vocês! Esta é a nossa aula 11. Ela vai ser dividida em 9 partes. Se refere aos ciclos fixos para tornos. Lembramos que tornos são equipamentos mais simples de programar, tá? Então, fala em 2 eixos, é a coisa mais ideal para você que é iniciante, começar com torno. Depois parte para centro de usinagem, mais eixos. E centros de torneamento também com mais de 2 eixos no caso, né? Que aí ele tem o mesmo conceito de um centro de usinagem. Vale a pena lembrar que quando a gente fala em ciclos fixos e muitas coisas na programação CNC, a gente fala de um comando, nesse caso estamos falando do Fanuc, né? Mas eu sempre lembro que a programação pode variar de uma máquina para outra, de fabricante. No caso, o mesmo modelo de um comando, se tem o mesmo modelo aqui, o mesmo modelo lá, de fabricantes diferentes, há diferenças de personalização do fabricante. Porque toda vez que você vai fazer um casamento do torno com o fabricante de equipamento, existe uma personalização. Então existe um casamento das engenharias de produto do fabricante da máquina com o fabricante de comando. E aí nascem coisas que variam de fabricante para fabricante. Tá? Então tudo que a gente ensina se refere a conceitos gerais. Tá? Ou pode ser específicos, no caso, vamos supor, eu posso dar exemplo de centros de usinagem Heller, torno, home, ou index, tá? Mas entenda sempre
de um conceito universal. E você, toda vez que for mexer com uma máquina, com um comando, você procura conhecer o manual dessa máquina, ler esse manual, tá? Mesmo que seja em língua estrangeira, precisa conhecer o manual específico. Tá? Não basta só saber o genérico. Tá? Então a gente sempre lembra isso. Legal? Curso de Programação Avançada Parametrizadas para Máquinas CNC FANUC. Hoje continuaremos no capítulo 11, aula 11, ciclos fixos para tornos subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Principais ciclos fixos para tornos CNC FANUC. Ciclos fixos. Na estrutura básica do comando, ciclos diversos são colocados à disposição pela FANUC e fazem parte do fornecimento normal de outros e podem ser opcionais. Então, a FANUC desenvolveu alguns ciclos para tornos, centros de usinagem, e ela pode colocar alguns como standards e outros opcionais. Só que nada impede que você chegar numa máquina e não ter ciclo nenhum. Se o ciclo foi apagado ou os arquivos não foram instalados, você não tem o ciclo fixo na sua máquina, tá? Então, você precisa ver os ciclos fixos que estão instalados e quais são eles. Os principais ciclos fixos para torno CNC FANUC são aqui. Eu tenho uma lista, né? O G70 ele faz o acabamento superficial, ele faz o acabamento de um contorno. Ele é usado normalmente em conjunto com o G71, G72, G73, esse G74, tá? Então, todos esses desbastes eles podem ser usados com o decabamento junto, tá? Nós vamos ver um por um como que eles atuam juntos, né? Então, nas nossas aulas, são 9 aulas, 9 partes, né? Da aula 11, são 9 partes. As 9 partes vão abranger esses ciclos, todos eles. Nós vamos ter explicações de funcionamento, exemplos de aplicação. G75 para torneamento de canais. Função G75. Aplicação: ciclo de canais. Então serve para executar canais. A função G75 como ciclo de canais requer. Então ela requer duas sentenças. G75 R. Esse R aqui, o canal é feito com bedame, né? Um torno ele é torneado com bedame. O bedame ele tem duas pontas. Então você vai ter uma ponta, pode ter um corretor numa ponta ou um corretor na outra. Mas aqui, independente disso, a linha que ele foi cortando para dentro da peça é quanto ele retorna para cada parada para quebrar o cavaco. Então nós vamos ter uma função, o P, que é quanto ele entra cortando radialmente. E o R é quanto ele retorna para quebrar o cavaco. Tá? Não precisa ser um valor grande. O pessoal usa o milímetro 2 aí, mas se você voltar 2 décimos, ele já quebra o cavaco. É que assim, voltando um pouquinho mais, facilita desenroscar o cavaco ali da ferramenta, ou a soltura daquele que fica enrolado ali, né? Ou se isso é quando sai fita, no caso, né? Bom, então a primeira sentença G75 é R para isso. Depois a outra sentença que chama mesmo efetivamente o ciclo, né? G75X. X é o diâmetro final do canal, é o diâmetro do fundo do canal. Z é a posição final absoluta, quer dizer, é a linha em Z que o bedame entra, que a linha de referência lá do corretor da ponta do bedame entra para dar o último passo. Tá? Isso em relação à origem, ao absoluto. Ele faz em relação ao absoluto. Depois a gente vai ver isso aqui num desenho, fica mais fácil de visualizar. Mas a princípio é só para entender a sentença. O P é o incremento de corte, raio milésimos de milímetro, então é quanto ele entra cortando. É quanto o bedame entra cortando na peça radialmente. Tá? Se ele aprofunda 1 milímetro, se aprofunda 2, se aprofunda 10. Tá? Então, vamos supor, o P
P5, R2, então ele entra 5 cortando no raio e volta 2, entra 5, volta 2, entra 5, até atingir a posição do diâmetro desejado, que é o X. Tá? Se não for múltiplo de 5, o que sobrar por último é o que ele vai entrar, né? O penúltimo ele põe 5 e o último ele põe 3, 2, o que sobrar para atingir a medida do diâmetro que nós colocamos no X. Tá? O que é a distância entre os canais, incremental, é a medida de um canal no outro em milésimos de milímetro também. É a medida de um canal no outro, é o passo dos canais, quando você tem uma série de canais juntos. Né? O F é o avanço em milímetros por rotação. No torno, normalmente se liga o torno, G95 já está atuando, então isso quer dizer que o F vai ser em milímetros por rotação, não precisa nem programar, ok? Nota, nesse ciclo os canais deverão ser equidistantes, com exceção ao último. Por que tem que ser equidistante? Porque quando você põe aqui o passo no Q, vamos supor, você põe o 20 de passo, então cada 20 milímetros ele vai fazer um canal. Se a distância que você colocou no Z, que é a última passada, não der o múltiplo de 20, ele vai fazer o último numa posição que seja referente à linha Z, que ele vai posicionar na linha Z. Então até o pé no último ele vai do Q em Q, e na última ele que tiver abaixo de 20 ele vai usar o Z. Tá? Então se você quiser equidistante, esse aqui teria que ser de 20 e 20, no caso de um Q de 20, no caso. Né? Isso aqui teria que ser múltiplo de 20. E o F é o avanço do trabalho, que nós já vimos. Né? Então, após a execução do ciclo, a ferramenta retorna automaticamente ao ponto posicionado. O ponto posicionado, normalmente, antes dessa chamada do ciclo, é uma posição XZ do primeiro passo do bedame. Então, em X, tem que estar fora da peça, e em Z, já na posição do primeiro furo, do primeiro passo, a primeira entrada que ele vai dar no canal. Tá? Aqui está mais fácil de identificar, né, a sentença. Né? Então, no ciclo G75, nós temos aqui, vamos falar de um para um de novo, vamos identificar aqui no desenho. O G75, né, o que é? O recuo da ferramenta para interrupção do corte. Então, esse R aqui, ó, é quanto que ele recuou. Né? Então, ele desceu até a profundidade P, que está aqui em vermelhinho, ó, e voltou cinza aqui, que é o R. Desce mais P, volta R. Tá? Então, esse R aqui é isso. Tá? O X seria o diâmetro do fundo do canal, né? Ou o U, conforme o eixo. Então, se tiver um eixo adicional do X, se você estiver fazendo nesse eixo adicional do X, que for o eixo U, aí você coloca o U aqui. E o Z, a mesma coisa. O Z é a profundidade em relação à origem. A origem está aqui. O Z em zero está aqui, ó. O X e o Z aqui, ó. Então, a origem está aqui no azulzinho. Então, para dentro aquilo é negativo. Então, a distância absoluta, né? O Z, o que é? A coordenada absoluta do último passo do canal, tá? Do último canal. Então, ó, aqui está o corretor, na bolinha vermelha está o corretor desse bedame. Foi feita a medida do corretor no lado direito dele. Então, ele vai entrando o passo até atingir o último, que seria o Z, tá? Então, por que ele não colocou a cota dessa face, que seria essa cota aqui? Né? Porque ele tem que posicionar a linha de referência do bedame, que está aqui. Tá? Então, vamos supor que essa cota aqui fosse 30. Então, seria menos 30. Eu não posso programar menos 30. Vamos supor que o bedame aqui tenha 5 de espessura. Então, aqui eu coloco menos 25. O Z vai ser menos 25. Para que dê o 30 na face do outro lado do bedame. Então, tudo isso a gente tem que observar. E o que está aqui, ó, seria o passo de uma entrada para outra. Tá? Essa entrada pode ser que seja para gerar diversos canais, ou seja para alargar um canal. Aí você tem duas aplicações desse G75. Para fazer um canal mais largo que o bedame, então ele vai desbastar internamente. Tá? Ou você gerar diversos canais também alargados ou não. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos dessas três formas. Tá? Então, e o Z
também ele tem essa opção, que seria o eixo W, que seria um eixo adicional do eixo Z, tá? Seria um eixo opcional. Então, se no caso o eixo de penetração da sua máquina for o W, aí você coloca o W no lugar do Z, tá? E o F, nós já vimos que é a velocidade de avanço. Aqui tem um R também, esse R aqui é quando você vai fazer um faceamento e você quer que ela sempre afaste da linha que ela, no caso ela vai afastar da linha daqui, né? Nessa linha do ainda está cortando do ponto vermelho, ela vai afastar para a esquerda aqui. Daí você coloca o R, caso contrário, você não coloca o R, que ela é um afastamento para não voltar riscando. Ela dá um pequeno deslocamento em Z, tá? Então, aí, se você fizer isso aqui, ó, quando ela voltar afastando no último passo, ela vai deformar essa face aqui. Então, para esse caso aqui, não seria legal. Tá? Bom, agora temos o primeiro exemplo, que é fazer um canal alargando, um canal só alargando. Então, nós vamos ter 3 tipos de exemplo. Um canal sozinho alargando, de vários canais sem alargar, e outro com vários canais alargando também. Então vamos lá. Eu tenho aqui um programinha, tá? Eu não coloquei ferramenta anterior aqui, porque aqui, ó, a gente está vendo que foi torneado, já foi chanfrado, a peça está pronta. Como exemplo nosso, o foco é o ciclo, então eu não coloquei nada atrás, mas subentende-se que já teria entrado alguma ferramenta para tornear aqui atrás, tá? Então fica bem explícito isso aí para ninguém falar que esqueceu disso. Então é um torneado externo de 50, o fundo do canal é 40, a largura do canal é 20 e a da face externa para dentro da face do canal aqui é 45. Então dessa outra face aqui é 25, tá? E tem um chanfre de 2x45. Essa é a peça, tá? Então nós vamos fazer com esse bedame aqui o canal. O bedame é o T1, ele vai trabalhar com o corretor 1 do lado esquerdo e quando ele trabalhar no lado direito o corretor 11. Por que eu estou falando do lado direito? Porque eu vou deixar um sobremetal nessa face aqui, ó, tá? Para depois de feito o canal ele vai voltar. Ele vai entrar sempre cortando com o corretor 1, que é o lado esquerdo, né? E vai abrir o canal. Depois que ele zerou essa superfície aqui de 45, ele vai voltar e deixar um décimo sobre metal e tirar esse um décimo do lado direito, que é o corretor 11. É um exemplo para que você, nessas condições, você tem condições de calibrar com precisão a largura desse canal, independente da largura do bedame. O bedame pode estar com qualquer largura. Você pode até tirar e afiar ele, corrigindo esses corretores 1 e 11, você vai manter essa medida de largura do canal com uma precisão de centesimal, tá? Ou até milesimal, ok? Então isso aí é para isso, tá? Quando você precisar fazer uma largura de canal com precisão, que você não quer depender da largura do bedame, se você vai usar um bedame de 6, de 4, de 3, de 2, aí não importa, vai lá no xerifado, pega um que esteja aproximado. Se você fizer um programa com a largura do bedame fixo, que depende de estar naquela medida certinha, ou gastou a ferramenta, precisou de alguma, no caso ferramenta que aceita a reafiação, fez uma reafiação, fez qualquer coisa, ela já perdeu a medida, ou trocou por um outro inserto que tem uma largura maior, perdeu a medida, tá? E assim não, você usando os 2 corretores, eles vão estar sempre atuando com a linha de corte na linha da cota desejada. Então aqui, quando ele passar com o corretor 11 aqui, ele vai fazer a cota de 10 aqui do bedame certinho, vai manter o 20 aqui, ó. Então ele vai manter o 40 aqui e vai manter a linha aqui vai ser 40 da face e aqui 20 da face certinho. Se você medir internamente o diâmetro, você vai conseguir ajustar ele através da ajuste desses corretores com precisão centesimal, 1 centésimo, 2 centésimos, aí você vai conseguir fazer isso aí. Se você tem dúvida como fazer esses ajustes de corretor,
assista esse nosso filme aí. É esse aí que está aparecendo na capinha aí. Você procura aí lá na descrição desse vídeo aqui, vai ter um link aí, você pode acessar esse vídeo e ver alguma coisinha sobre o corretor. Ele tem muito mais coisas sobre o corretor nos cursos de programação e de operação também, tá? Vai lá e pega informação. O foco agora nosso não é esse, ensinar isso, tá? O foco nosso agora é o ciclo. Vamos continuar. Então vamos falar agora do programinha aqui. Então eu vou dar uma pincelada nesse programinha aqui para que vocês entendam como é que foi o raciocínio das coisas. Então a ideia inicial foi dar um desbaste geral, deixando aqui um décimo de sobremetal na face direita e acabando ele na medida certa aqui na face esquerda. Por quê? Porque ele já está vindo com o corretor 1 aqui, ele já pode acabar aqui. Aí depois de pronto aqui, ele vai vir dar um passe para zerar a medida aqui na face direita, tá? Então vamos lá. Ó, o programinha. %, que é o início de leitura de um programa que vai ser lido para a máquina. Mais uma vez, eu falo em toda a aula e vou repetir sempre que programa não se edita na máquina. Máquina tem que tirar cavaco o tempo todo. Máquina que não tira cavaco, você está jogando dinheiro fora. Dinheiro perdido. Aí você pensa que está lucrando com isso, de estar economizando no programador e está jogando dinheiro no lixo. Aí você fala para mim, mas minha máquina pode editar um programa com a máquina produzindo. Eu sei disso, mas se você observar bem, o quanto tempo o operador passa com o dedo lá no painel e a máquina parada sem produzir, você vai observar que fica improdutivo. Um atrapalha o outro, não combina, tá? Então, estude isso e vocês vão ver como eu estou certo de pregar isso, tá? Isso é bom para você que é o dono da máquina e para o operador, para o programador que vão ter esse tipo de meta a buscar, né? O operador, ele quer ser programador, vai ser programador, vai estudar, depois ele está só programando, pode ser um técnico do processo, estudar um processo também e trabalhar na definição de métodos, ferramentas e tal. Então isso aí é a evolução da função, tá? Então vamos lá. O número do programa O751, Pino do Mancal, é o nome, então isso aqui vai na linha lá da lista de programas no diretório de programas da máquina, para você poder escolher para trabalhar, vai aparecer só essa linha aqui, e depois quando você vai editar vai aparecer da linha 10 para baixo, tá? Aí você vai ter comentários iniciais, eu já expliquei bastante o quanto é importante os comentários, tem vídeo aí que eu já falei sobre o quanto é importante você ter comentário que ilustra, né, se o seu programa está sendo bom para essa peça. Vou dar só um exemplo, já dei em outras aulas, vou repetir algumas coisas. Vamos supor que você faz um programa, na peça está na revisão A, e aí passou um tempo, alguns anos que você não produz essa peça, alguns meses, mas a engenharia mudou bastante coisa, está na revisão J. Aí você tem um programa que você fala, será que esse programa serve? Ninguém vai saber. Vai ter que ficar perdendo tempo olhando o programa, revisando. Se você vê que está na revisão J, está lá no comentário, peça, desenho número tal, revisão J, está lá, opa, esse aqui serve, está na revisão da peça, então não precisa nem perder tempo. Ou não está na revisão D, o programa. Daí você vai lá, da D para o J, que foi mudando, mudou isso aqui, flui no programa? Não, então passa. Aí outra aqui, a F, né? Mudou? Não, mudou. Opa, o que mudou? Mudou essa cota, que vai lá e altera o programa, ajusta e tal. E vai fazendo isso até atualizar o programa. Se você não tem isso marcado, como que você vai saber? Outra coisa, por exemplo, você faz um dispositivo para uma peça, faz o programa para uma peça. Aí, mais para frente, o pessoal otimiza e tal, faz um dispositivo para 4 peças. Serve o programa? Não serve. Mas como que você vai saber que esse programa é para 4, para uma peça, para um centro de usinagem por exemplo? Torno é muito simples, estou falando de uma peça, né? Então não estou falando de coisas mais pesadas, né? Então, já o seu programa deu besteira. Mas mesmo torno, vamos supor que você fez ele com pinça, para pinça,
abre pinça, fecha pinça, avanço automático de barra. Daí você vai fazendo um torno que tem placa, avanço manual, alguma coisa assim. Isso está comentado aqui para como que foi feito esse programa? Não. Então, aí outra coisa, você fez uma peça feita para um tarugo e agora mandaram fundir, agora é um fundido. Ela já vem mais próxima da medida. Antes vinha um tarugão para você desbastar, agora não, agora vem próximo da medida com 5 milímetros a mais nas dimensões de sobre metal. O programa serve? Serve, mas tem que mexer inteiro. E aí? Fora um monte de coisa, quem programou é bom pôr, programado por fulano, a data que fez. Por quê? Uma hora alguém quer saber quem que programou para tirar alguma dúvida, não sabe nem quem programou, não tem nada marcado no programa, quem é o pai da criança. Daí o pai da criança também não sabe, de repente alguém vem para ele com alguma dúvida, ele não lembra. Você está marcado a data lá faz 10 anos, falou, não lembro, faz 10 anos que eu fiz isso aqui e tal, então preciso reavaliar. Então, tudo é importante. Então não economize em comentários. Tá? Então dei algumas coisas, mas tem muita coisa importante que você pode colocar de comentário. O comentário ela demora uns milissegundos para processar. E se você não quiser perder esses milissegundos, põe no começo lá, vamos supor, você tem 10 sentenças, você vai do N10 ao N100 só com comentário, mas você não quer perder lá 5 milissegundos, você quer pular até esse tempo de processamento. No começo você põe um Go to 110. Ele só vai aparecer na tela, mas o processamento pula, não perde esse tempo. Então, é só querer colocar. Tá? Então, funções G iniciais. Então, o que você vai programar aqui? Você vai programar coisas que você precisa de função G ativado que você não tem quando você ligou a máquina. Ou você já está no meio de um programa, você já não está vindo lá de trás com ela ativada, você precisa delas, então você vai ativar as funções que você precisa. Tá? Vai fazer o afastamento G53 pelo zero máquina, e vai lá para o último afastamento, lá, pelo afastamento máximo, né? X250 Z300, T0. T0 está descompensando. O que é descompensando? A referência é a face da torre, onde você encosta lá o VDI para prender a ferramenta lá naquela posição lá da torre, posição 1, posição 2, posição 3, sei lá. E no centro do furo do pino que vai ser encaixado ali. Ali é a referência inicial quando você descompensa a ferramenta. M9 desliga qualquer refrigeração. Isso aqui normalmente está feito uma macro através da G28, e muitas máquinas, você programou G28, ele já executa isso aqui, tá? Macros, né, já ensinei como é que monta, como é que escreve uma macro, né, que é uma subrotina parametrizada que você chama através de funções G, funções M. Já expliquei isso em aula anterior, quem quiser veja aí, né, nas aulas anteriores e dá uma olhada. Tá, na hora de começar então a execução do programa, o que eu tenho aqui? Eu tenho um bloco aqui, ó, de sentenças que são movimentos pela ferramenta T1, que ela está aqui, ó, chamada T1. Depois pula uma linha, aí vai ter um outro bloco de ferramentas da ferramenta T2. Aí pula uma linha, um bloco de ferramentas da T3 e assim por diante. Por que eu acho que é importante isso? Tá? Então, primeiro, antes de falar da importância, no início desse bloco é sempre padrãozinho o início dele. O que é um padrãozinho? Ó? Cada bloco de ferramenta, eu vou fazer um comentário sobre o que aquela ferramenta vai fazer. No caso isso aqui, desbasta e transversal externo. Se fosse uma fresa que ia fresar uma flange, fresar flanges. Furar 10 vezes diâmetro de 20. Tá? Conforme a ferramenta for fazer, você vai escrever aqui no comentário. Na próxima sentença é quem é a ferramenta. Então, broca, DIN 338 igual a T8. Tá? Ferramenta, desbasta, desenho, tal, igual a T1. Por que desenho? O desenho é importante, o desenho vai ter a ferramenta de corte com todos os componentes. Vai ter parafuso, inserto, suporte, vai ter os códigos de tudo ali. Quebrou um parafusinho, você não vai ficar com a máquina parada esperando alguém localizar o código daquele parafusinho para poder fixar o inserto, para dar continuidade na usinagem. Aí fica lá, procura abrindo o catálogo, procurando quem é daquela ferramenta e tal, e aí a máquina parada, esperando saber o código do parafuso para localizar o parafuso, fazer a requisição não almoxarifada. Então, se tem um desenho lá, ele já pega o número do parafusinho, vai no almoxarifado e já
requisita, pega e já troca. Isso se você não tiver já na gavetinha lá preparado para substituição, que seria a melhor condição. Quebrou, já repõe. Tá? Mas aí você vai ter que, mesmo assim, saber qual é o código parafusinho para localizar ele. Não ficar experimentando todos os parafusos que você tem na gaveta lá. Você tem que estar tudo separadinho. Tá? Então, as duas primeiras sentenças. Depois troca a ferramenta, faz os posicionamentos, liga a refrigeração e começa o corte. Terminou o corte, afasta naquela posição máxima que daqui do anterior, ó, afasta para começar a nova ferramenta. Então isso aqui vira um padrão. Todas as ferramentas trabalham com esse padrão. 2 comentários iniciais, troca de ferramenta, posicionamento, ativa a origem, posiciona, liga os dados de corte, refrigeração e tal, e começa a trabalhar com ela. Fez tudo o que tem que fazer, afasta. Então cada ferramenta é assim. Se você tiver 80 ferramentas, eu já vi centros usinagem com 400 ferramentas. Tá? Programas com mais de 100 ferramentas. Já pensou? Na hora de fazer uma alteração, você está tudo embolado, sem comentário, sem nada, ter que ficar localizando a ferramenta? Assim não. Assim você vai já pelo processo que vai fazer por ela. Atrás de cada linha branca vem uma ferramenta. Daí você vai ver pela sequência mais ou menos aonde está a ferramenta que você precisa alterar, que você precisa ver alguma coisa. Tá? Então facilita muito a organização do seu programa. Essas coisas aqui a gente fala no curso de programação, na aula que a gente dá a dica de como escrever um melhor programa. Tá? Formato de programa. Então, eu parei aqui. Né? Então, quem é a ferramenta, trocou a ferramenta, T1 posicionou a torre no lugar 1 com a ferramenta 1 e ativou o corretor 1 da página de corretores, que vai estar lá a distância dessa pontinha 1 até aquela fase da origem lá, tanto em X como em Z. Tá? Então, aí você vai ter já a posição do corretor. E vai ter atuando já. Então a partir de agora é essa pontinha aqui que vai para a posição programada, a pontinha 1. Aí eu ativo o G0, que eu não precisaria, que é o G53 no Fanuc, que já contém G0. Ativo a origem G54, que está aqui na face da peça, no centro de giro, na face em X. Aí o G90, aqui as coordenadas vão ser absolutas, quer dizer, a partir da origem, né, sempre. E aqui ele vai fazer o primeiro posicionamento. Aqui ele já vai movimentar em rápido. Ele vai para X52, Z-29, ponto 1. Tá? Então nós estamos deixando. Por que Z-29? Vamos lá. Eu tenho 20 aqui. Eu tenho 4 no inserto. Se eu parasse em Z-29, ela ia dar certinho os 25. Daqui é 25. 25, olha, tá face até essa face aqui é 25. Essa face 1 aqui, ela parasse no Z29, ela ia fazer o Z25, mas não quero o Z25, quero que fique 25.1. Então eu ponho 29.1, deixo um décimo para dentro, né, para deixar um décimo de sobremetal. A rotação, ele vem rápido, junto ele já está ativando a rotação de 1200 RPM, ligando a RPM à esquerda, aquele liga, começa a girar à esquerda para lá. Por que para lá? Para mim não precisar colocar o bidame de ponta cabeça. Tá? Se eu pôr M3, eu tenho que colocar de ponta cabeça, eu não vou observar o que está acontecendo com o corte, não vou conseguir enxergar nada. Então, usa-se isso. Só se usa o M3 em todos os casos quando você tem muita furação à direita, para a máquina não ficar com muita reversão, para poupar o sistema de embreagem do fuso. Ele é feito tudo com M3, porque as brocas furam com M3, brocas no centro aqui, né? Agora, na hora de tornear, é M4. Então, bom, aí M8 ligou a refrigeração externa. Então já está aqui, ó, tá bem posicionado aqui no primeiro ponto aqui, tá bem aqui, da face, 1 milímetro da face, né? X52 dá 1 milímetro da face, 1 milímetro cada lado, né? Z-52, Z-29,1, tá? Deixando um décimo. Tá, agora aqui eu começo a ativar o ciclo. G75, R2,
Cada vez que ele dá uma entrada de 3 milímetros no P que está aqui, ó, ele vai voltar 2, tá? Aí na outra sentença, 75x40, que é o diâmetro do fundo, Z menos 45. Por que Z menos 45? Porque é a face que o corretor 1 vai fazer aqui no último passo, tá? Então ele vai fazer menos 45. Então aqui e depois vamos continuando. P3 seria quanto que é ele entra no raio aqui cortando, né? Então cada 3 milímetros radialmente que ele corta, ele volta 2, entra mais 3, volta 2, né? E aqui que 3,5. Por que 3.000? Porque aí milésimos, aqui é 3 milímetros, tá? Então é 3 milímetros radialmente ele entra. E o que aqui é 3.500 também milésimos, que é o passo. Então aqui vai dar pra gente ver qual que é o raciocínio do 3,5, 3 milímetros e meio, tá? Vamos ver aqui embaixo. Para fechar a sentença, F08. Então o bedâmio trabalha normalmente com avanço pequeno, tá? Então ele vai entrar com avanço mais modesto aí, tá? Então, ó, o primeiro passo aqui ele dá em 29,1, o segundo, tá? Aí a face do lado de cá fica com 29,1. O segundo ele dá com mais 3,5, ele vai de 3,5 em 3,5. Vai lá fora no diâmetro 52, desloca em Z, entra de novo. Aí volta, no diâmetro 52, desloca em Z, entra de novo. Então ele vai fazendo isso aí, né? Que eu falei que ó, o passo era pequeno, então o passo está menor do que o bedame. Para quê? Para sobrepor, para não ficar nenhuma marca de material aqui no fundo, tá? Se por 4 em 4, pode ficar uma rebarbinha entre eles aqui. Então, para evitar isso aí, eu estou colocando 3,5, porque ele sobrepõe meio milímetro para dentro do passo anterior. É o que você está vendo aqui, ó, meio milímetro para dentro do passo anterior. Então, o segundo passo é daqui, que é o primeiro passo é dar com 29,1. O segundo, mais 3,5 dá 32,6. Terceiro, mais 3,5, 36,1. Mais 3,5, 39,6. Mais 3,5, 43,1. Aí no último, para fechar os 45, ele dá um Z menos 45, que é o que está no programa. Está no Z. Tá? Terminou, ele volta para a posição inicial, que seria x52, Z menos 29,1. Aí, ó, eu ativo o corretor 11, o T011, aqui não vai virar torre, porque ela já está na posição 1, né? Ele só vai trocar o corretor para o corretor 11, que é o do outro lado da direita aqui. Aí eu vou falar para ele posicionar em G0, mando ele posicionar em Z25, que seria essa face aqui. Aí G1 ele vai entrar nesse mesmo corte aqui até o X40. Aí ele vai afastar, né, até X52 para a posição inicial, dando uma deslocadinha de 1 milímetro para não riscar a face aqui. Tá? Ele vai voltar em G0, afastando 1 milímetro para dentro para não riscar. E aí vai para aquela posição de troca. Aí depois já continua outra ferramenta, faz a mesma sequência aí que tem que fazer, quantas ferramentas tiverem, até chegar no fim do programa. A M30 encerra o programa e a porcentagem, segundo sinal de porcentagem, é fim de leitura. Lembro que o sinal de porcentagem ele só pode aparecer no primeiro caractere e no último. Se tiver qualquer sinal de porcentagem, nem que seja no meio aqui de um comentário, desbastar 50%, tá, esse porcento que aparecer aqui, ele já vai entender fim de leitura, daí o seu programa vai ler desse porcento até o porcento que tiver aqui. Daí a hora que você abrir o programa na máquina, ele vai só aparecer, não vai ler inteiro. Tá ok? Exemplo 2, sequência de canais. Então agora nós vamos ter um exemplo com a mesma peça, aqui um diâmetro de 50, diâmetro de 40 no fundo também, só que agora nós vamos ter uma sequência de canais. Tá? Então aqui eu vou ter o passo é de uma face para outra aqui, ó. Então o passo aqui é 9. A primeira posição aqui, ó, é 20, tá?
O corretor está no lado esquerdo aqui, que seria o corretor 1. O último passo aqui vai ser no 65. Tá? Então o que nós temos aqui? Tem um início igual aquele que nós já falamos até agora, né? Então vamos poupar tudo que tudo que eu falei para aquele outro lá vale para esse aqui, tá? Até a posição, né, inicial, que a partir da origem, que está aqui na face, G54, X52, que teria 2 milímetros do diâmetro a mais, seria 1 milímetro a mais no raio de folga, né? Para posicionar aqui nesse ponto inicial aqui, ó, nesse pontinho. Z-20, então ele vai posicionar com esse biquinho vermelho na linha do Z-20 aqui. A2 A, então ele vai vir lá da posição de troca que está aqui atrás, lá no fundão, né? E vai vir até X52 Z-20. Vai ligar a rotação, ligar a refrigeração e tal. Já está pronto para começar, tá? Então o retorno para cada passada de 3 milímetros que está aqui no P, ó, ele entra 3 milímetros, volta a 2. Então, esse aqui está chamando o ciclo, já carregando essa variável, né? G75, X40, que é o diâmetro do fundo do canal, Z-65, que é a face do último canal, que é a linha da ferramenta vai cortar. Então essa linha vermelha vai passar aqui no último canal que ela for fazer, e vai entrar 3, retorna 2, entra 3, retorna. Por que está 3.000? É porque aqui o P é em milésimos. E o passo aqui é de 9 milímetros, 9.000, porque aqui tem o Q também em milésimos. 9.000 é o passo de um para outro, dessa linha para essa aqui é 9.000. Então daqui para cá é 9, daqui para cá é 9, daqui para cá é 9, para cá é 9, vai indo. Até que no último ele vai usar como referência 65. Ele vai puxando 9 até chegar perto do 65. Normalmente já é múltiplo, né? O pessoal já faz múltiplo para dar certo assim. E o F de 8 décimos por rotação de avanço. De avanço aqui, radial aqui, ó, vai entrando no radial. Para cada volta que dá, ele vai entrar 8 centésimos de milímetro. Aí terminou, ele encerra aqui, né, sai para fora e vem para cá onde ele iniciou. E vai para a posição de troca para outra ferramenta. Continuando, terminou o programa M30, encerrou porcentagem. Tá? Lembrando que aqui a espessura é de 4 e o canalzinho também tem espessura de 4. Por isso esse dente aqui que sobra é de 5. Tem 4 de canal, 9 menos 4 vai dar o 5 daqui. Aqui é um outro exemplo de sequência de canais, né? Que não está ainda alargando, né? Então nós já fizemos um alargando o canal, e vai ser 2 exemplos de sequência de canal, e um depois alargando, de sequência e alargando. Exemplo 3, sequência de canais. Vai ser bem parecido com esse, só que mudou, vou mudar algumas coisas aqui. Ó. O diâmetro vai ser 80, externo, 60 fundo do canal, 20 essa face, 40 vai ser de a largura de 10. Então, nessa face daqui aqui é 30, daqui aqui é mais 10, então o passo aqui é 20, ó. Dessa linha para essa linha é 20, então nós temos aqui um passo de 20 e a largura do canal de 10. Tá? Então vamos lá. Aqui os iniciais, aqui como os outros também, está com o mesmo tipo de raciocínio, mesmo comentário, tocou a ferramenta, ativou o corretor 1 aqui, ó. Posicionou em rápido aqui no G54, X82 Z-30. Por que X82? O diâmetro é X80 mais 2 de folga. 1 milímetro de folga para fora. E menos 30 por quê? A face dessa linha vermelha vai parar aqui nessa linha aqui, menos 30, que é 20 da cota mais 10 do canal, né? Ó, a largura dos canais aqui é 10 em 10. Então ele parou aqui no menos 30, por isso, tá? Então menos 30. Ele ativou e ligou a refrigeração, a rotação, tal, e agora ele vai entrar no ciclo. O retorno do R agora é 1 milímetro. Então ele vai entrar 2,5 milímetros no raio e vai voltar 1 milímetro no raio, bedando. Então radialmente isso, movimento radial, movimento nesse sentido, movimento
transversal. Por isso que é canais transversais. G75, X60, que é a medida do fundo do canal. Z-70, que é a profundidade, a face, né, em Z da última passada, que então a linha vermelha vai passar nessa linha aqui na última passada, que é 60 até aqui, mais 10 do canal, 70. 2,5 em 2,5, porque milésimo é em milésimo, 2 milímetros e meio, em milésimo é 2.500 milésimos de milímetro. Então, 2,5, ele entra 2,5, volta 1, entra 2,5, volta 1, assim vai. E passo de 20 mil aqui, ó, que é de uma linha para outra. Então, dessa linha aqui para essa linha aqui é 20 milímetros, então é 20 mil. Essa linha aqui para outra vai ser 21, ele vai fazer quantas precisar até atingir a profundidade final, né? Que no caso aqui ele já vai 20 mais 20 mais 20, vai dar os 60 aqui, que são 3 canais. Mas se fosse mais canais, é só ampliar essas medidas aqui de 20 e 20. Por exemplo, se fosse Z-80, que ele ia fazer um canal a mais no ciclo. Daí vai ter 4 canais, igualmente espaçados. Tá? Um Z-90, né? Com Z-90. Eu vou ter 20 para dentro. 80 que eu digo é aumentando esses 60 aqui para 80. Jogando esses 10 para frente também, que seriam os 90. Aí terminou, ele vai parar onde ele iniciou e vai afastar para troca e continuar o programa até M30, encerrar e fim de papo. Agora, exemplo 4, sequência de canais com alargamento. Então, eu vou ter uma sequência de canais, só que a largura do canal é 10 e meu bedame é de 6. Tá? E eu vou trabalhar com um corretor só. Eu poderia usar outro corretor também. Tá? Fazer uma sequência com o corretor da esquerda, acertando a linha da direita, da esquerda aqui, e um corretor da direita acertando as linhas da direita, fazendo o mesmo ciclo. Mas eu vou usar um corretor só. Exemplo, tá? Isso aqui é só para você saber como é que usa o ciclo. E depois, na hora de usar, a criatividade sua, você vai usar como você achar melhor, tá? Então, ó, aqui só o exemplo da primeira passada aqui do bedame, é o que vai fazer a linha laranja aqui, ó, tá? Então, esse desenho aqui está aqui agora. Então, a princípio, vamos estudar o desenho. 60 fundo do canal, 80 o diâmetro externo. A primeira linha aqui vai ser 20, tá? Só que como eu tenho o corretor para o lado esquerdo, na verdade eu tenho uma largura de 10, então a primeira linha aqui de corte vai ser o menos 30. Tá? Menos 30 aqui, menos 50 aqui e menos 70 aqui, vai de 20 em 20. Menos 90, menos 110, vai quantos canais você tiver. Tá? Então aqui eu vou parar aqui, então é menos 70, tá? Que vai ser essa última linha aqui de referência. Tá? Então o passo aqui é 40, você está vendo aqui de passo é 20, 40 menos 20 vai dar 20 dessa linha aqui, você já está vendo que o passo é 20, ok? Então, vou pegando esse desenho, jogando para cá, a primeira passada que eu dei aqui, ó, eu vou fazendo o que está em laranja aqui, ó. Ele tem 6 milímetros, ele não vai fazer uma largura de 10. Então, como que ficaria na primeira passada? Ó, eu vou trocar a ferramenta, posicionar aqui em X82 é menos 30, ele vai posicionar nessa linha aqui para fazer esse primeiro canal aqui, né? Aí Z-70, que seria essa última linha aqui, aprofundando 2,5 e retornando 1 milímetro, como no exemplo anterior, né? E ao Q de 20 em 20, também como no exemplo anterior que era de 20 mil aqui, né? Então ele vai de 20 em 20, terminou, ele vai retornar onde ele iniciou aqui, que é o X 82Z-30, ele vai parar aqui, ele vai posicionar aqui, tá? Então ele vai fazer o que está em laranja aqui. Na sequência, ó, se você observar, aqui está o N160, nós estamos vindo aqui, ó, esse aqui é o N160. Na sequência do programa, no N160, nós vamos
fazer um reposicionamento agora. Vamos posicionar ele para x82, z menos 26. Por que z menos 26? Agora o laranjinha vai estar aqui, ó. Isso aqui é o que já foi feito, tá? Só para a gente lembrar, deixei aqui para a gente lembrar. No primeiro passo ele fez aqui, o que está laranjinha aqui. Ficou o que está em amarelo, em sobremetal. Agora ele vai tirar esse sobremetal amarelo, deixando o laranjinha aqui também, tá? Então esse aqui que está a referência para nós agora. Por que z menos 26? Ó, a linha que nós estamos de referência aqui tem 6 milímetros de bedame aqui. Então para ele gerar o 20 aqui, essa medida de 20, ele tem que ter 26, tá? Então, z menos 26. Agora vamos ver como é que vai ser o corte. Ele vai retornar 1 a cada entrada de quanto? De 2,5 mm radialmente, né? Então vamos na chamada do ciclo de 75, x60, que é a profundidade, o diâmetro do fundo do canal. Z menos 66. Por que Z menos 66? Porque quando ele for fazer essa medida de 60 que está aqui, porque essa de 70 ele já fez. Quando ele for fazer de 60 aqui, o biquinho referência vai 6 milímetros do bedame que está aqui, ó. Vai 6 milímetros. Então, 60 com mais 6 do bedame, 66. Ele vai cortar nessa linha, tá? Ele vai cortar nessa linha quanto milímetro? Na verdade, esse amarelinho aqui tem uma espessura de 4. Ele está cortando aqui com 2 milímetros em vazio para o lado de cá. Mas não tem problema. O importante é ele pegar a parte cheia do sobremetal que ficou. Então, Z menos 66 por isso. P2,5, então cada entrada vai estar 2,5 mm radialmente e vai retornar 1. O Q de 20 e 20 por quê? Porque ele vai aqui, ó, nesse primeiro 26 aqui, ele vai Z menos 26, ele vai mais 20, 46, ele vem para cá, tá? 46, que é, ó, esse 40 aqui mais o 6. E depois o 66, que é o último que ele faz na linha aqui, né? 60 mais 4 mais 6, 66. Então ele faz, ó, 26 menos 26, tudo negativo, né? 26 menos 46 e menos 66, para dar a limpeza total, né? E aí o programinha fica nessa sequência aqui, tá? Para gerar essa condição aqui, aquilo que nós vimos, agora juntando tudo, tá? Montando tudo no programinha, aquilo que nós já vimos aqui, aquilo que nós já vimos nas duas condições anteriores. Isso aqui é mais para vocês observarem aí como é que ficou o programinha no geral, tá? Então não percam os vídeos anteriores a este assunto, em as aulas de 1 a 11. Lembrando que tem aula que tem várias partes. Essa aula 11 mesmo, ela tem 9 partes. Isso que nós terminamos agora é a parte 7, né? Então busca essas aulas para você pegar a sequência certa. Se inscreva no canal, embaixo aí tem um inscreva-se escrito em vermelhinho, e clica aí e automaticamente está inscrito. E acione, dá um clique no sininho, que aí você passa a receber as notificações de novas aulas. Então, tudo que a gente publicar, aí quando você abrir o YouTube, já tem lá um avisinho que tem uma coisinha nova nossa lá, e se interessar, se entra, se não interessar, se não entra. Pelo menos está até lá para você saber que chegou alguma coisa, né? Então não perca o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar a parte 8 aí. Temos aqui também, além dos vídeos à venda, como nós falamos no início, os CDs. Tá? Então, nós juntamos agora 2 em 1. Nos nossos cursos fornecíamos manuais FANUC e manuais Siemens. São muito material que tem aqui dentro. Tem muita coisa, apostilas, manuais de palpador, aplicações de palpador, exercícios, exemplos, textos de apoio, material de apoio, desenhos de ferramenta, muita coisa legal aqui, tá? Então tudo isso aqui nós fundimos num CD só e está sendo vendido a R$100, e reserva o seu por esse WhatsApp aqui, pagamento por Pix ou por boleto, você que escolhe, a gente garante o recebimento. Hoje trabalhamos com isso desde o ano 2000, vendendo livros, nunca tivemos um problema de reclamação, tá? Se alguém tiver algum problema, pode colocar aí nos comentários, que eu tenho certeza que não teve um problema. Já entregamos em Portugal, Nova Zelândia,
Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, tudo quanto é país, países africanos, tudo quanto é país. Japão, foi muito pro Japão, nunca tive um problema de entrega, e muito menos no Brasil, tá? Então, se você tiver interesse em alguns livros também, que você viu também muito exemplo aqui, ó, você entra em www.cnctecnologia.com.br, clica na capinha do livro, você vai ver todo o conteúdo que tem em cada um, né, e como comprar também. Se tiver alguma dúvida, WhatsApp aqui, ó, 98815, que é o nosso código, né, Sorocaba, 988092215. Para aulas anteriores, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Aqui vamos ter todas as listas dos assuntos dos nossos vídeos. Lá tem aula de programação CNC, aula de operação, aula de poupador e tal. Você clica e você vão abrir essas capinhas aqui, tá? Nessas capinhas, você clicou na capinha, já tem o link para a aula, tá? Então, você vai ter, fora assuntos diversos, né? Você vai ter muita coisa legal na área de CNC e muita coisa para aprender, para até repassar para os seus amigos aí, tá? Então eu agradeço aí a sua atenção, agradeço aí o apoio, o carinho de todo mundo aí agradecendo as aulas. Não tem que agradecer, eu que fico agradecido por poder passar gratuitamente tudo isso que eu consegui aprender durante a minha vida. Eu estou repassando para vocês com muito prazer, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Então, um pouquinho do nosso ambiente de trabalho, onde sai esse simples trabalho para vocês aí que seguem a gente aí no canal CNC Tecnologia. Esse é o escritório de estúdio do CNC Tecnologia.